Continua nessa atmosfera da presença de Deus, você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet. Nós estamos trabalhando a série O Chamado do Discípulo. Aqui nesse púlpito vocês têm ouvido o chamado do discípulo para seguir, para servir, para o omatumadon, para se relacionar, para viver em comunidade. E hoje nós vamos trabalhar o chamado do discípulo para uma vida extraordinária. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, teu smartphone, teu aplicativo, em Atos 8, nos versos 4 a 8, também vai ser disponível para você na tela. Atos 8, 4 a 8, na nova versão internacional. O texto que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos falar de novo, todos juntos, essa última frase. Assim houve... Amém. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nós queremos ouvir a Tua palavra e que seja o Seu Espírito Santo comunicando aos nossos corações a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse contexto, Jesus, pouco antes da sua ascensão aos céus, morreu, ressuscitou, subiu. Ele reuniu com seus discípulos e ele disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus, aquele que sempre estava dizendo para eles irem, pregarem, falarem, serem pescadores de homens, nesse momento ele falou: fiquem, não vão. Em outro momento, aquele versículo clássico lá de Atos 1:8, onde Jesus ele instrui: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Então esse é um contexto em que eles de fato permaneceram em Jerusalém, até que em Atos 2 ele registra o derramamento do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, e aquela multidão, olhando tudo aquilo, Pedro se levanta, começa a pregar o Evangelho, 3.000 pessoas se convertem, se arrependem dos seus pecados. Ali inicia a igreja, a Bíblia registra que eles permaneciam então na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, tinham tudo em comum. O Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. E nesse mesmo contexto, logo em seguida, nós vemos o episódio onde Pedro e João estão andando, indo para o lugar de oração, e na porta chamada Formosa, a porta do templo, está ali um paralítico, pedindo esmola. Pedro e João veem esse paralítico e diz para ele: olhe para nós, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Ele o puxou pela mão, aquele homem deu um salto, começou a pular, a louvar a Deus pelo milagre. E a multidão alvoroçada começava a glorificar a Deus e idolatrar Pedro e João. E Pedro e João dizendo: não fomos nós que fizemos este milagre, foi o nome. É interessante dizer, foi o nome de Jesus. A mesma coisa, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o nome, nós temos o nome. E é interessante, e logo em seguida, eles começam a ser perseguidos pelas autoridades religiosas, que dizem para que eles não preguem mais neste nome, e eles dizem: nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, cabe a nós obedecer aos homens ou a Deus. E eles então continuam o ministério. E logo depois nós vemos a igreja no ministério da pregação da palavra, da oração, mas eles entendem que é momento de organização, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de pães, e eles selecionam os diáconos. Eles selecionam 7 pessoas, e ali um crivo para essas 7 pessoas, tem que ser pessoas de bom testemunho, pessoas cheias do Espírito Santo, de fé e de sabedoria. E dentre essas 7 pessoas eu destaco 2 pessoas que estão ali, Estevão e Filipe. Estevão é aquele que foi além, ele não só foi um diácono servindo às mesas, mas ele pregou o Evangelho, estava realizando milagres. E um dos discursos mais lindos do livro de Atos é o discurso de Estevão, pregando aos religiosos que o confrontavam e olharam para Estevão, viram no rosto dele como o rosto de um anjo. Ele resplandecia a glória de Deus. E ele confrontou, pregou, exortou, repreendeu os religiosos, e ele morreu
apedrejado. Paulo estava ali testemunhando tudo isso e a partir daí desencadeou grande perseguição contra a igreja de Deus. A Bíblia diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ou seja, ali começa a perseguição. Isso em Atos 8:1. É interessante porque Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E Atos 8:1 é quando a perseguição vem, porque eles estavam muito tranquilos em Jerusalém. A perseguição foi com que fez com que os discípulos fossem dispersos para continuar aquilo que ele prometeu lá em Judeia, Samaria e confins da terra. A perseguição ela foi beneficial. Deus permitiu uma perseguição, sim, para que eles pudessem cumprir a missão de Deus na terra. E diante desse contexto desfavorável, Filipe entra em cena, demonstrando uma vida extraordinária. Quando nós pensamos sobre essa palavra, né, extraordinária, eu queria trazer o ordinário. O que seria o ordinário? Para mim, o ordinário sempre foi algo muito negativo, né? Eu sempre pensei, ordinário é negativo, e na verdade não. É porque eu cresci num contexto de ver os meus pais brigando muito, muitos xingamentos, palavrões e agressões, e minha mãe chamava meu pai de ordinário. Aí eu pensava que ordinário era algo ruim, né? E na verdade ordinário é tão somente o significado, né, aquilo que foge do usual. Quer dizer, ordinário é quando aquilo que está em conformidade com o habitual, que é comum, normal, que se repete com regularidade, que não possui, nem demonstra brilho, proeminência ou destaque, aquilo que é medíocre, né? Cumprimenta uma pessoa ordinária perto de você. Não faça isso. Tem alguns aí, meu amigo, mas então cumprimenta, dá um oi para uma pessoa extraordinária perto de você. Eu acho que tem alguém extraordinário perto de você. Há muita gente legal, ordinária, sabia? Há muita gente bacana, ordinária. O que é ser uma pessoa ordinária? O que normalmente as pessoas fazem ao acordar? Não fala escovar o dente, tomar banho, tomar café. Mas normalmente uma pessoa acordar, a primeira coisa que ela tem feito, pega o celular, não é? Então ser extraordinário é você não fazer isso. Você vai lá, toma uma água e vai correr 15 minutos, 20 minutos, vai caminhar, vai fazer exercício. Você está fugindo do normal, você está sendo extraordinário. Ou vai lá, toma uma água, pega a sua Bíblia, vai fazer sua vida devocional, começa teu dia com Deus. Isso torna você uma pessoa extraordinária. É isso que Deus espera de nós, e Deus nos chama para o extraordinário. Viver o extraordinário tem sido um tema muito abordado pelos coaches, para a vida pessoal, familiar, corporativa, no mundo dos negócios, né? Significa aquilo que foge do usual, do previsto, que não é ordinário, fora do comum. Ser extraordinário significa ser alguém além do comum. Você tem o Espírito Santo em você? Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa extraordinária? Levanta a mão. E por que nós não permitimos que essa pessoa extraordinária possa ser extraordinária em nós e através de nós? Se Ele é extraordinário e habita em você, é impossível que você não seja extraordinário. A não ser que você o sufoque dentro de você, porque a vida de Deus, ela é extraordinária. E o chamado para ser um discípulo de Jesus é um chamado para uma vida extraordinária. Repita o que eu vou lhe dizer agora, em mim, fale comigo, em mim habita uma vida extraordinária. Amém? É a vida de Deus que habita em você, é a vida de Cristo que é extraordinária. Filipe viveu de forma extraordinária. 2 Filipes, pelo menos servos de Jesus, né? Há o Filipe apóstolo e há o Filipe evangelista. O Filipe apóstolo, a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ou seja, um ficou em Jerusalém, outro saiu de Jerusalém. Um ficou na zona de conforto, o outro saiu da zona de conforto e precisou pregar o evangelho, precisou sair, precisou ser pressionado por conta da perseguição, precisou se redescobrir. E então nós vemos esse Filipe, aquele que foi de grande influência por onde passou, a sua vida foi marcada por alguém disponível e acessível à voz de Deus. E sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, o discípulo de Cristo é chamado para uma vida extraordinária, saindo da zona de conforto. Atos 8, 4 e 5, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, indo Filipe para a cidade de Samaria. Jerusalém era a zona de conforto.
Deus havia dito, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, confins da terra, mas estava gostoso demais em Jerusalém. Um avivamento em Jerusalém, na doutrina dos apóstolos, milagres, grandes coisas, o meu povo. Não queremos sair, Deus permitiu a perseguição para que o evangelho pudesse ser disseminado em outros lugares. Jerusalém era para Filipe, e Filipe então vai para Samaria. E lá ele opera grandes milagres, realiza sinais, ele prega o evangelho, ele gera transformação naquele lugar, e ele se torna talvez alguém popular. Poxa, Filipe prega, ele causa um rebuliço com o evangelho, o demônio sendo expulso, saem gritando e pessoas sendo transformadas. Então ali pode ser que se tornou também a zona de conforto para Filipe. Tá bom demais, aqui é um bom plano de aposentadoria, aqui nós temos oportunidades, aqui eu posso lançar os meus livros, meus vídeos no meu canal do YouTube, meus podcasts. Aqui de repente vamos fazer eventos, o Recarregando as Baterias, o Tua Alma Viverá, a imersão, está tudo bom demais, os cursos, as células, e de repente, mais uma vez, você tem que sair da zona de conforto. Um anjo diz para ele, sai daí. Você vai para aquela estrada que sai de Jerusalém para Gaza. E a Bíblia diz assim que Filipe prontamente, imediatamente foi. Imediatamente. E havia dois caminhos para Gaza. Havia um caminho pelo litoral, que era a estrada principal, e esse caminho não tão comum, que é um caminho que saía e passava por Jerusalém, não tão percorrido assim. E a Bíblia diz que ali ele encontra uma carruagem, e Deus fala com ele, vai atrás, dessa carruagem. Filipe por si ele correu. E é interessante porque nesse caminho ele vê uma carruagem, ele se depara. Imagina agora se Filipe tivesse esperado, hesitado um pouquinho para ir. A Bíblia diz que ele imediatamente foi. Se ele tivesse hesitado 1 hora, ele não teria se deparado com essa carruagem. E esse era o projeto de Deus, para aquele momento ele encontrar com esse homem que estava na carruagem, que era o etíope eunuco, servo da rainha dos etíopes, uma pessoa de influência. E Filipe foi, pregou o evangelho a ele, cumpriu a sua missão. Então Deus sabe o momento, o horário, o lugar, a pessoa. Nós não podemos hesitar, nós podemos assim perder o kairos de Deus para a nossa vida. E depois que ele cumpriu a sua missão, ele foi arrebatado e apareceu em Azoto, outras cidades, pregando o evangelho. A Bíblia destaca que ele pregava o evangelho por onde passava. Para mim, esta é uma vida extraordinária. Extraordinária, que não se prende na zona de conforto. Ele não se prende. O que é a zona de conforto? É o campo onde alguém está acostumado a viver de forma constante. Mas não confunda a zona de conforto com preguiça. Não tem a ver com preguiça, ok? Alguns definem como o estado químico do cérebro que faz com que nos sintamos em casa, confortáveis, lugar onde se encontra segurança, evita medo, riscos, ansiedade, mas também evita desafios. Pode ser a zona do fracasso, a zona do conforto. Para muitos, está tudo fácil, você se acomoda, fica tranquilo demais, não cresce. Quando você deixa de crescer, deixa de se expandir. Mas também pode ser então um lugar de estagnação, de insucesso. Me dá a ideia, a zona de conforto, de que não precisa mais. E a sociedade busca cada vez mais por conforto. Nós olhamos para as casas, a arquitetura de hoje, as pessoas querem conforto. As pessoas querem, muitas estão construindo em condomínios, porque tem segurança, tem conforto. As pessoas estão se fechando dentro do condomínio fechado. Constrói uma casa fechada dentro do condomínio fechado, e ele tem conforto. Na época da os valores dos materiais de construção, da indústria da construção, cresceu muito, aumentou muito, e não por conta de novas construções, mas por conta de pequenas reformas. Porque o dinheiro que a pessoa que ficou em lockdown iria gastar em festa, em viagem, em eventos, ela não gastou mais nessas coisas, não podia, não tinha como. Mas então, ok, vou ficar em casa, vou ficar em lockdown, vou melhorar meu espaço gourmet, vou construir aqui, vou fazer um escritório, porque afinal de contas tem o home office, e as pessoas tendem a ficar na sua zona de conforto um pouco mais agora em casa, confortáveis. A vida online, os cultos online, culto online é uma benção, mas se você tem condições de estar aqui, já deixa de ser benção para a sua vida, porque você ficou na zona de conforto demais, e nós temos que sentir cheiro de gente, temos que estar junto, temos que estar perto. Essa é a ideia, e nós precisamos. E pode ser também que você esteja desenvolvendo uma zona de conforto para o seu filho. Aí você faz o quarto do seu filho uma suíte. Fazer uma suíte, filho, para você. Um ar-condicionado, uma TV para você, meu filho. Um game também, ok? Um conforto muito legal. E você, talvez, até quando precisar, a comidinha vai lá para você também, roupa lavada. E estatísticas dizem
que os jovens cada vez mais estão demorando para sair de casa. Mas claro, está tudo muito fácil, ficar em casa. E a Bíblia diz que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Flecha precisa ser lançada com propósito certeiro, senão vira bumerangue que não chega em lugar nenhum. Você joga, vai e volta, e filho tem que ser flecha, essa é a ideia para nós. E zona de conforto, muitas vezes na nossa vida, na saúde física, como é que está? Ah, ok, minha pressão está ok, né? Não precisa mudar muita coisa, né? Estou conseguindo subir a escada e descer, dar uma ofegada de vez em quando, mas está de boa. Mas pode ser que você precisa fazer exercício físico, sim. É sair da zona de conforto, aí você vai lá e entra na academia e começa a fazer, é ruim, é difícil, dói, machuca, poxa, tem que ir, dá preguiça. E aí o dia que chove, você fala, poxa, não deu para ir, né, porque choveu, mas dentro de você fica feliz, porque choveu, não fui, né, foi uma desculpa que sua mente criou. Então, para sair da zona de conforto, você tem que se forçar a sair da zona de conforto, ou senão, circunstâncias o forçarão. Você tem que se forçar a sair. Na sua vida conjugal, os homens são mais inclinados a ficar na zona de conforto que as mulheres. O homem, para ele, se tiver um controle remoto, um sofá, uma TV, comida, e aquilo mais que vocês estão pensando, não vou falar, tá bom demais. Você vai fazer bodas, todas as bodas, de ouro, de tudo. Porque o homem tende a ficar mais na zona de conforto. E muitos casamentos às vezes fracassam não porque não era bom, porque era bom, era legal, nos esforçávamos, tinha romance, mas entra no comum, na zona de conforto de novo, e aí já começa a ficar diferente. Quando chega não tem mais o beijinho, né? Não tem mais obrigado, me desculpe, por favor. Aí as pessoas começam, quando começa a beijar a testa, aí já está perdendo a intimidade mesmo, né? Dá beijinho na testa, já não se exige mais tanto das roupas íntimas, né? O homem com aquela samba canção, de meia, chinelo. O pessoal estava tirando sarro da minha meia hoje, né? Os chatos aí da vida, ó. Isso aqui é extraordinário. Eu não coloquei isso para mostrar não, ó, para quem não viu desse lado. Mas a minha esposa achou isso também e falou, é tua cara, né? Tá bom, né? Mas quando entra nessa zona de conforto, onde aquela lingerie de renda da mulher, toda trabalhada, né, se torna aquela roupa íntima da cor da pele. Aí é quando, o pior é quando o homem já começa a chamar a mulher de mãe, ela de pai, aí perde o romance mesmo, né, porque começa a tratar diferente, tratar como pai e mãe. Então nós temos que sair da zona de conforto, no relacionamento com os filhos, no desenvolvimento pessoal. Vou ler um livro. Quanto tempo eu levo para ler um livro? Quantas páginas eu preciso ler por dia para concluir esse livro? Para me desenvolver a minha mente, o meu coração, a vida espiritual, a vida devocional. Ter um tempo de leitura bíblica. Albert Einstein dizia, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. No momento em que você decide não crescer mais, então você encolhe. E crescimento acontece em situação de desconforto. O que não te desafia, não te transforma. Eu estava no parque aquático, né, nas férias passadas, né, faz tempo que eu não ia num parque aquático, e eu gosto muito do radical, né, e tem uns grandes tobogãs e tal, mas eu não estava muito afim, não. Falei, deixa para lá esses tobogãs aí, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, no tobogãzinho, nas boias, na água quente, deixa aí. De repente, o meu irmão foi para o tobogã grande lá. A hora que você vê, você já arrepia, né? Ele foi, eu já fiquei, puxa, ele foi, eu não fui. Fiquei incomodado comigo, né? Por que eu não... Daqui a pouco meu sobrinho foi para o tobogã. Daqui a pouco eu vi as meninas descendo no tobogã. Aquele tipo de tobogã que você desce de frente e que o seu corpo vai, a alma fica lá. Você tem que puxar. Foi mais ou menos esse aí. Eu decidi ir para o tobogã. 10 minutos para fechar o parque, né? Eu era um dos últimos lá. Dá tempo ainda, dá tempo. Eu ia me sentir mal se não fosse, mas a zona de conforto, depois da zona de conforto vem a zona do medo, depois a zona do aprendizado e depois a zona do desenvolvimento. E eu fui naquele tobogã, desci. Quando cheguei lá embaixo, eu quis me certificar se estava tudo bem, se estava vivo. Estava. Mas aquele sentimento de que eu consegui, né? Ninguém registrou, gente. Ninguém registrou, vou de novo. E vai de novo.
Por quê? Porque você quebrou aquela barreira, você saiu da zona de conforto, você pode de novo. E é essa a ideia para a sua vida também, você pode mais. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Essa vai ser a pergunta da dinâmica da célula. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu me lembro quando eu estava aprendendo inglês, eu fui muito ruim em inglês, eu me converti e comecei a orar para Deus me dar inglês, eu não sabia porquê, mas o inglês que hoje eu falo, Deus me deu. Mas eu estava bem no começo ainda e eu estava num evento global que tinha da Jocum, com vários estrangeiros, eu estava traduzindo pessoas um a um, uma oração aqui, ok, lá. E tinha os tradutores da multidão. E o tradutor da multidão aquele dia, naquela escola para 300 pessoas, faltou. E aí uma pessoa que tinha um inglês muito mais desenvolvido que o meu, não queria, estava com medo. E aí falou, vai lá. Eu falei, eu? Vou não. Eu estava na minha zona de conforto. Mas eu fui, tive que ir, não tinha escolha. E aquele dia, traduzindo para 300 pessoas naquela escola Willie Davids, em Londrina, 100 pessoas mais ou menos veio a Jesus, recebendo Cristo. Porque eu decidi sair da zona de conforto. Nunca mais tive medo de fazer isso. Nunca mais, porque eu saí daquela zona de conforto. E muitas vezes você vai ser exposto. Você vai ser desafiado a sair da zona de conforto. Por isso você tem que ter projetos. Nós estávamos ontem no mutirão e trabalhando bastante, carregando terra, nivelando aquela pista de caminhada. E eu fiquei responsável por uma equipe. E nós, quando deu 11h20, as costas doendo, tudo doendo. E aquele sol ardendo, terminamos a nossa parte. Eu podia ficar com a minha equipe aqui, né, disfarçando um pouquinho, né, até da hora do almoço, aquela feijoada. Mas eu penso, poxa, sou responsável, nós vimos a outra equipe lá. Vamos lá ajudar o pessoal. Nós vamos lá ajudar o pessoal, afinal de contas vai ser rápido, vai acabar. Quando a gente estava quase acabando, aí vem aquela voz, que vocês já sabem de quem, né? Tem mais aqui, pessoal. Só falta terminar um pouquinho. Pastor Edson. E aí nós vimos, ok, vamos lá, foi todo mundo para o outro caminho. Só que qual era a ideia hoje de gestão de pessoas? Não tem trabalhado em uma área disso, né? Não tem trabalhado tanto a atitude, o comportamento da pessoa em si, mas tem trabalhado o projeto, o propósito no projeto, para que as pessoas possam se engajar com o projeto, e o engajamento gera todo tipo de sentimento e comportamento. Então ali era um projeto, nós tínhamos uma quantidade ali para terminar, e esse projeto fez com que o pessoal engajasse e terminasse, e quanto mais próximo chegávamos do fim, mais o pessoal estava engajado. Quando terminamos, celebramos. E foi legal, isso nos trouxe energia. Você precisa ter projetos. Qual projeto você tem para a vida espiritual, familiar, para a sua vida acadêmica, sua vida profissional, seu desenvolvimento pessoal? Temos que ter projetos. E para o discípulo de Cristo não há zona de conforto, não pode haver. A partir do momento que você decide ser um discípulo de Jesus, você sai da zona de conforto, porque você tem que servir, que pregar, que fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Jesus, após, a Bíblia diz que ele ter realizado a purificação dos nossos pecados, Hebreus 1:3, ele se assentou à destra da majestade. Por que ele se assentou? Para você levantar. Agora é sua vez. Só que é mais fácil pedir para Jesus fazer, né? Vai lá, Jesus, salva o meu vizinho, salva a prostituta, cura aquele enfermo. E nós pedimos para Jesus. E nós ficamos na zona de conforto. E Jesus deixou a zona de conforto para nos salvar. Ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O discípulo de Jesus, ele também é chamado para uma vida extraordinária, influenciando os outros. No verso 6 diz assim, que quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Eles prestaram atenção porque eles viram, algo está diferente. Ele tem algo que nós não temos. Nós queremos o que ele tem. E depois, na outra experiência, no verso 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou ao etíope as boas novas. Ele influenciou aquela cidade. Ele influenciou o etíope, que influenciou a África. Porque o evangelho, a partir dali daquele etíope, historiadores dizem que ele foi para onde? África, Etiópia. Os confins da terra. Lembra Atos 1:8? Judéia, Samaria e confins da terra. Talvez Filipe jamais teria a ideia daquilo que Deus poderia fazer através da sua vida. De onde
Deus poderia chegar através simplesmente dele estar disponível, aquilo que Deus queria. Influência social, já ouviu falar sobre isso? É um processo de mudança de comportamento, crenças, atitudes, opiniões ou sentimentos, a partir de como é percebido e interpretado o comportamento de outras pessoas. Nós, enquanto cristãos, temos que influenciar, ser influenciadores. Tem muita gente influenciável demais. Tem os digital influencers. Quando um jovem diz para mim, pastor, eu agora decidi seguir Jesus, ok, mas eu só vou dar crédito ao que ele está dizendo se ele entrar na faculdade e sair da faculdade e permanecer com o mesmo projeto. Porque é a época em que os jovens mais desistem de Jesus, porque ele é influenciado por aquele ambiente. E Filipe teve grande influência para a transformação daquela cidade, na vida daquele etíope e outros lugares. Ele teve influência pela autoridade. Filipe pregava o evangelho não somente aos ouvidos, mas também aos olhos. O povo dava unânime atenção porque via que algo diferente havia. Ele realizava sinais, prodígios, maravilhas. E ele também exercia influência pela intrepidez. Filipe é alguém que nós percebemos, não há tempo ruim para ele. Ele não hesitou em trazer alívio para aquele povo. Ele demonstra ser alguém com força inabalável numa situação adversa, disposto a percorrer qualquer caminho para cumprir o seu propósito. Imagina, ele expulsando demônios, os demônios gritando, ele estava num lugar do incerto para ele, fora da sua zona de conforto, mas ele não deixou de falar, de pregar com coragem, porque quando você reconcilia alguém com Deus, você também promove a reconciliação de uns com os outros. Quando alguém se reconcilia com Deus, ele vai, pede perdão, reconcilia. A transformação de uma pessoa pode ser a transformação de todo um círculo de pessoas, de relacionamento. E Filipe foi responsável por isso. Mas ele também foi influência ali pela disposição em transmitir as boas novas. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. É verdade. Você sabia que há pessoas que trazem alegria por onde vão? Mas também há pessoas que trazem alegria quando se vão. Né? Você está em qual categoria? Todo lugar tem o chato, né? Chato é como aquela senhora que chega no pastor depois do culto. Não gostei do louvor hoje. O pastor diz, mas quem disse que foi para a senhora? Chato é aquele que toma café com a xícara e faz aquele barulhinho, sabe? Isso é chato, né, gente? Não é de manhã, você ainda ouve aquele, chega e arrepia, né? E chato é aquele que fala cutucando você assim, ó, se você tem cócega ainda é pior, né? Agora, aquele que toma cafezinho, faz barulho, e também fala cutucando, esse nem é de Deus. Precisa se converter, urgente. Mas não seja chato, a Bíblia diz que nós somos transmissores de alegria. Depois que ele anunciou aquele etíope, a Bíblia relata o seguinte, que este homem, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Ele trouxe alegria. Tem um filme, Patch Adams, eu acho interessante nesse filme, em que eles estão vendo quantos segundos eles levam para extrair o sorriso de uma pessoa. E você, quantas pessoas você extrai o sorriso por dia? Como é o relacionamento com o caixa do supermercado, com o frentista do posto, com o padeiro, com o vizinho? O anjo, ao anunciar o nascimento de Jesus, ele diz assim, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nós somos convocados, enquanto discípulos, a pregar o quê? Evangelho, que significa o quê? Boas novas de salvação. Não tem como pregar boas notícias. Chato, carrancudo, bravo. Você tem que se arrepender, você está no pecado. Essa vida que você leva vai para o inferno. Não, nós temos boas notícias, boas novas, para um povo que está perecendo. O mundo está cheio de más notícias o tempo todo. Agora, nós estamos aqui para trazer boas notícias, para trazer alívio para o mundo decadente. Seja um canal de influência por onde passar. O discípulo de Jesus, ele é chamado para uma vida extraordinária também, andando na direção do Espírito. Andando na direção do Espírito. Na direção do Espírito, Filipe sai de Jerusalém para Samaria, de Samaria para essa estrada que vai para Gaza, e ele corre atrás da carruagem, e depois ele é arrebatado para outras cidades, tudo sob a direção do Espírito Santo. Ele entende que Deus tem um projeto,
Deus tem uma direção. Ele não pode perder o Kairos de Deus, a oportunidade de ser um canal, de ser um instrumento. Quantos aqui lembram o nome do pai, por exemplo, do seu bisavô? Quantos aqui sabem o nome do pai do seu bisavô? Levanta a mão. Vai ter que levantar a mão e falar o nome, tá? Não, só levanta a mão. Quantos aqui sabem o nome do pai e do bisavô? Tem bem poucos, né? Bem poucos. Mais ou menos uns 50 anos atrás, essa pessoa morreu. Por aí. Imagine que depois de 50 anos, ninguém mais vai lembrar de você. Chocante pensar nisso. E você está vivendo de forma extraordinária hoje? Que legado você está deixando? Uma vida extraordinária. Ela vive e anda sob a direção do Espírito em meio às adversidades. Era contexto de perseguição, de dificuldades, e Filipe não paralisou. A dificuldade vem muitas vezes para nos reinventarmos. Muitas pessoas de sucesso dizem que quando foram demitidas ou surgiu alguma dificuldade, ele precisou se reinventar, descobrir como fazer, o que fazer, mas também vem para nos aproximar do seu propósito. Você sabia que ostra feliz não produz pérola? Por quê? Há ostras que produzem pérola, há ostras que não produzem pérola. A ostra, para ela produzir pérola, precisa entrar um grãozinho de areia, incomodar, machucar a ostra no seu interior, e ela tem que produzir uma substância que vai gerar a pérola. Na circunstância diversa, qual é a tua reação? Desiste, desanima, culpa os outros, reclama, paralisa, ou você está produzindo pérolas? Então na dificuldade, ele andou sob a direção do Espírito, mas também no êxito, quando tudo estava bem em Samaria, ele ouviu a direção do Espírito Santo. E nós tendemos a ficar mais distantes de Deus quando tudo está muito bem, né? Na calmaria, na tranquilidade. No problema nós nos aproximamos, na calmaria nós nos afastamos. Há muita gente que trata Deus como o step do carro, né? O step, você talvez está com o step lá murcho, não sabe. Ou você tem um carro mais novo, nunca viu o step. E quando você vai se deparar com aquele step, às vezes é aquela rodinha, você nem sabia. E nós tratamos Deus assim às vezes. Porque nós lembramos de Deus, sabe quando? Quando fura o pneu. Nós lembramos que temos step quando fura o pneu. Lembra de Deus quando tem um problema, uma situação adversa, uma crise. Aí corre para Deus, aí faz campanha, aí vai no culto. Deus, Ele quer estar na direção, Ele não quer ser o step da sua vida. Em meio ao êxito, não perca a oportunidade de andar diariamente sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Ser conduzido, ser guiado no Espírito Santo. Eu quero concluir perguntando para você o que é viver de forma extraordinária. O que você pode realizar de extraordinário hoje, essa semana, todos os dias? Extraordinário pode ser simplesmente enviar uma oração pelo WhatsApp para alguém. Você orar e enviar isso, as pessoas normalmente não fazem. Se você fizer, você é extraordinário. Extraordinário pode ser dar algo para alguém que jamais esperou receber algo de ti. Extraordinário é fazer o bem para quem te faz mal. Extraordinário é quando uma pessoa espera vingança e você oferece amor. Extraordinário é estar em paz quando o mundo vive o caos. Extraordinário é não ter desculpas para não servir a Deus. Eu tenho percebido que muitas pessoas usam os filhos de desculpa para não ir em algum lugar. Isso nem é bênção para o seu filho. Não faça isso, jamais. E as pessoas, ok, filho, né? Não use o seu filho como desculpa. Vai, leve teu filho. Ensine. Abençoe. Sonhe grande, fracasse grande. Se você quer ser extraordinário, você tem que fazer extra. Para ser extraordinário. E Deus te chama hoje para essa vida. Romanos 8,19 diz assim que a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa. A natureza, o mundo lá fora. Quando um crente cai, o mundo na verdade se decepciona, sabia? Porque o mundo esperava que pelo menos ele pudesse fazer diferença. E a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É tempo de se manifestar, é tempo de se levantar, é tempo de viver a vida extraordinária de Cristo em nós, a esperança da glória. E eu vou te pedir para se colocar em pé nesse momento e nós vamos declarar juntos que Deus possa nos usar de forma extraordinária para realizar grandes coisas.